Um bom espadachim pode transformar até mesmo uma simples faquinha em uma arma de destruição. Então imagine uma lâmina especial em suas mãos. Zoro já teve várias espadas ao longo da história e já temos quase a certeza de quais serão as suas últimas 3 lâminas lendárias. Então, se você quer saber quais foram todas as espadas do Zoro e quais serão suas últimas 3, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e ao longo da história Zoro já teve várias espadas e também já deixou várias pistas de quais serão as suas últimas 3 lâminas, a combinação de espadas mais poderosa de One Piece. E eu peço para você que, se você gostar do vídeo, para você deixar o seu like, porque isso de verdade é uma ajuda muito grande. Então eu peço para você deixar o seu like e vamos então agora para as espadas do Zoro. A primeira espada especial do Zoro na história foi a Wado Ichimonji. A Wado Ichimonji foi criada por Shimotsuki Kozaburo, um membro da família Shimotsuki do país Wano, que era um excelente ferreiro. Kozaburo conseguia fazer com que as lâminas que ele forjava fossem de uma qualidade impressionante. Além da Wado Ichimonji, ele também forjou a lendária espada Ema, que ainda vamos ver um pouco mais sobre ela. Kozaburo, apesar de ter nascido em Wano, partiu ilegalmente do país, levando sua espada Wado Ichimonji. E então ele criou uma aldeia no East Blue chamada Vila Shimotsuki. Lá ele teve sua família e um filho chamado Koshiro, que criou um dojo para treinar espadachins. Foi nesse tempo que o pequeno Zoro, com apenas 8 anos de idade, passou a treinar no dojo do Koshiro, se tornando o principal rival da sua filha, a Kuina. Então, certa vez, quando Zoro desafiou a Kuina para uma luta com espadas de verdade, em vez das de madeiras usadas pelo dojo, a Kuina então pegou a Wado Ichimonji emprestado para esta luta, e após derrotar o Zoro, os dois fizeram um acordo que um deles se tornaria o maior espadachim do mundo, fazendo uma promessa entre eles. Porém, infelizmente, a Kuina sofreu um acidente e ela acabou perdendo sua vida. E após sua morte, Zoro disse a Koshiro que ele se tornaria o espadachim mais forte do mundo e pediu a ele aquela espada que a Kuina tinha o derrotado e que eles tinham feito a sua promessa. Koshiro então aceitou seu pedido e passou a Wado Ichimonji para o Zoro. Ao todo, em One Piece, existem 4 classes para as lâminas especiais. As lâminas de grau, que são mais resistentes que as espadas comuns, mas não são tão especiais assim. As lâminas de grau hábil, que já são lâminas com uma qualidade maior e que existem apenas 50 no mundo todo. As lâminas de grande grau, que estão entre as melhores lâminas de todo o mundo e só existem 21 delas. E por fim, as lâminas de grau supremo, que são as 12 melhores lâminas de todo o mundo. A Wado Ichimonji é uma lâmina de grande grau, ou seja, ela é a segunda melhor classe de espadas, onde só existem 21 lâminas desta classe no mundo todo. Após conseguir a Wado Ichimonji, o Zoro pegou outras 2 espadas completamente comuns, para completar suas 3 espadas do estilo Santoryo. E são essas espadas que podemos ver logo nos primeiros capítulos, quando Luffy invade a base da marinha do Capitão Morgans para pegar as 3 espadas do Zoro. Porém, essas lâminas foram apenas temporárias, até que o Zoro finalmente pudesse encontrar espadas mais qualificadas para substituí-las. A próxima espada do Zoro foi a Sandai Kitetsu, que ele encontrou em uma pequena loja de espadas na cidade de Log Town. Zoro pegou a espada de um barril de katanas baratas em uma loja em Log Town depois de sentir que aquela era mais especial que as outras. E esta era a Sandai Kitetsu. As espadas Kitetsu são especiais em One Piece, e ao todo existem 3 delas. Todas as 3 sendo lâminas especiais. A primeira e melhor de todas é a Shodai Kitetsu, que é uma das 12 lâminas de grau supremo. A segunda, chamada Nidai Kitetsu, é uma das 21 de grande grau. E a Sandai Kitetsu, a terceira, é apenas uma lâmina de grau, a menor classe entre as lâminas especiais, mas que mesmo assim ainda é uma lâmina de altíssima qualidade.
Mas a principal característica das espadas Kitetsu é que todas elas são rotuladas como lâminas amaldiçoadas e dizem que eventualmente matam seu portador. Por causa disso, foi dito que ninguém usaria nenhuma espada Kitetsu nos últimos tempos. Então, quando Zoro pegou a terceira Kitetsu, a Sandai Kitetsu, o proprietário da loja, temendo a sua maldição, se recusou a vendê-la. Mas o Zoro gostou do conceito de ter uma espada amaldiçoada e decidiu testar a sua sorte contra a maldição. Ele jogou a espada no ar e estendeu seu braço, disposto a deixá-la o cortar, mas a sorte do Zoro venceu a maldição da lâmina, fazendo com que ele ficasse então com essa espada. Mas além da Sandai Kitetsu, o proprietário da loja, depois de ver a coragem e a habilidade do Zoro com a lâmina, pegou a espada Yubashiri do sótão de sua casa, afirmando que ela era uma herança de sua família e a espada de maior qualidade que ele tinha naquele estabelecimento. Então, depois de presenciar a vontade do Zoro, ele também lhe deu essa espada. A Yubashiri é uma das 50 lâminas de grau hábil, com seu maior atributo sendo seu peso extremamente leve, sendo muito fácil de usar. Seu peso leve permitia ações e reflexos rápidos, mas também mantendo sua força e o seu poder de corte. Porém, a lâmina Yubashiri, depois de passar bastante tempo com Zoro, teve o seu fim em Enies Lobby, onde foi enferrujada pelo Shu, um marinheiro que possuía a fruta Sabi Sabi no Mi, a fruta da ferrugem, transformando essa espada em um toco irrecuperável, deixando a Yubashiri completamente inútil. Porém, apesar de ter perdido o uso, Zoro manteve os restos da Yubashiri em sua bainha a partir de então, até finalmente encontrar um local de descanso apropriado para ela. Depois de todos os acontecimentos de Thriller Bark, ele a deixou no cemitério dos piratas Rumbar, onde os antigos companheiros do Brook estavam enterrados, e então ele a substituiu por uma espada ainda mais rara e poderosa. Depois de chegar em Thriller Bark, Zoro se encontra com o zumbi do lendário espadachim Shimotsuki Ryuma, que empunhava a lendária espada Shusui. A Shusui é uma lâmina negra da classe das 21 espadas de grande grau. Essa espada originalmente pertencia ao Shimotsuki Ryuma, um lendário espadachim do país Juano, e a Shusui foi enterrada com Ryuma no país Juano após a sua morte, onde foi considerada como um tesouro nacional. Mas 23 anos atrás, Gekumori invadiu o país Juano e roubou a espada e o corpo de Ryuma, o transformando em um zumbi e o levando até Thriller Bark. Foi assim que Zoro se encontrou com Ryuma em Thriller Bark e depois de o derrotar, Ryuma, vendo algum potencial em Zoro, lhe entregou a espada Shusui, com Zoro assim substituindo a Yubashiri, que já estava destruída, voltando agora a ter 3 espadas novamente. A Shusui foi projetada para aumentar a força dos ataques e o poder destrutivo do usuário em uma extensão gigante. Seus cortes são mais pesados e poderosos, aumentando assim ainda mais a força do Zoro. Além disso, ela é uma lâmina negra. Uma espada fica assim depois de muitas batalhas ao lado de seu mestre, e nesta forma ela fica ainda mais forte e resistente, tão dura que a lâmina fica praticamente impossível de se quebrar. Porém, infelizmente, Zoro não continuou com a espada Shusui, porque depois que ele chega ao país Juano, a sua espada Shusui é roubada pelo Onimaru, que reconheceu aquela espada como a lâmina que tinha sido usada pelo lendário espadachim Shimotsuki Ryuma, e que era um tesouro nacional muito importante para todos os habitantes do país Juano. Onimaru então devolveu a espada ao túmulo do Ryuma, e para que a Shusui permanecesse no país de Wano, Kozuki Hiyori ofereceu sua própria espada para o Zoro como uma substituta, para que ele deixasse a Shusui em Wano. E esta nova espada do Zoro era a lendária Lâmina Ema, uma das 21 espadas de grande grau que também foi forjada pelo ferreiro Shimotsuki Kozaburo, o mesmo que forjou a sua Wado Ichimonji, a espada que o Zoro carrega desde o início da sua história.
A Ema está entre as melhores espadas do mundo, sendo descrita como capaz de cortar até o fundo do inferno. O próprio Kozaburo considerou a Ema a sua melhor obra-prima, em comparação com todas as suas outras criações, incluindo a própria Wado Ichimonji. A Ema tem a característica de liberar o haki do seu portador em quantidades excessivas, sugando toda a força vital do seu usuário para fazer cortes muito mais fortes que o normal, e por isso ela se tornou infame como uma espada impossível de manejar e dominar. Devido aos seus atributos especiais, nenhum samurai conseguia empunhar. O único que conseguiu a dominar foi o Kozuki Oden, que a usava como uma de suas espadas principais, mas que depois da sua morte, a espada foi passada para Sukiyaki, que passou para sua filha Hiyori como uma herança do Oden. Então, ao ganhar a espada Ema, Zoro a experimentou e aprendeu sobre as suas propriedades, e passou a treinar com ela para obter mais domínio. A Ema é a espada mais poderosa que o Zoro possuiu até agora em termos de qualidade da lâmina. Ela ainda não é uma lâmina negra, mas mesmo assim ainda é tão forte quanto a Shusui. Além disso, como ela suga o haki de todos que a usam, os seus ataques já são naturalmente imbuídos com haki, sendo incrivelmente mais poderosos. E até o momento, essas foram todas as espadas do Zoro. Ele atualmente possui a Wado Ichimonji, que ele ganhou do Kozaburo depois da morte da Kuina, a amaldiçoada Sandai Kitetsu, que ele comprou em Log Town, e a espada Ema, que ele trocou com a Hiyori em troca da Shusui do Ryuma. Mas é claro que essa não será a combinação final das 3 espadas do Zoro. Eu acredito que a Wado Ichimonji será uma das espadas que ele vai continuar até o fim da sua jornada. O Zoro já está com essa espada desde o início da sua história, e ela representa a promessa que ele fez com a Kuina, que iria se tornar o maior espadachim do mundo. Então ela tem um significado muito maior que apenas força. Ela também é a lembrança de sua maior rival, que eles fizeram promessa juntos. Por causa disso, eu acho muito difícil que ele troque ela em algum momento da história, até porque ela já é uma espada de alto nível, sendo da segunda melhor classe de todas as lâminas de One Piece. Já a Sandai Kitetsu é uma espada que, sem sombra de dúvidas, vai ser substituída por ele. O Zoro apenas gosta dela porque ela é amaldiçoada e isso chama a atenção dele, e considerando que ela é a mais fraca da coleção das Kitetsu e a espada mais fraca do Zoro, sendo apenas uma lâmina de grau, ele pode a substituir por outra espada amaldiçoada, como uma lâmina da própria classe Kitetsu. Sendo mais específico, ele pode conseguir a Kitetsu mais forte de todas, sendo uma das 12 lâminas supremas, a Shodai Kitetsu. Como todas as Kitetsu são amaldiçoadas e a Shodai Kitetsu está em um nível muito maior, ela com certeza terá também uma maldição e uma vontade muito mais forte que a Sandai Kitetsu do Zoro. Sendo assim como a Ema, uma espada problemática inicialmente. E o mais interessante de tudo é que atualmente na história Zoro está na mesma ilha que a pessoa que impunha essa lâmina, justamente o Gorosei Tambaron Veno Joro. Todas as Kitetsu seguem um padrão de estética, e a espada do Gorosei Veno Joro tem semelhanças muito marcantes desta classe, possuindo a empunhadura idêntica e o seu punhal com os mesmos padrões. Além disso, considerando que os Gorosei se mostraram monstros literais, ele ter uma lâmina amaldiçoada faria todo sentido. Então, após a batalha decisiva entre Zoro e o Gorosei Veno Joro, seja essa luta acontecendo agora em Egghead ou no futuro, uma coisa é certa: após derrotar o Gorosei, Zoro pegará sua espada, tendo finalmente uma lâmina de grau supremo. Já agora a espada Ema, eu acredito que Zoro continuará com ela também até o fim da história. De acordo com Sukiyaki, se o Zoro conseguir fazer da Ema uma lâmina negra permanente, ela poderia aumentar de classe, subindo para uma espada de grau supremo. Algo que nem mesmo Oden foi capaz de fazer, e se isso acontecer, a Ema sem dúvidas será a espada permanente do Zoro e uma das lâminas mais fortes de toda a história de One Piece.
Isso também pode se aplicar ao Wado Ichimonde. Se Zoro conseguir fazer a Ema se tornar uma lâmina negra, ele com certeza também fará a mesma coisa com a Wado Ichimonde, fazendo com que ela também se torne uma lâmina de grau supremo. Assim, Zoro terminará no final da história com 3 lâminas do mais alto grau de One Piece, e ainda com todas elas sendo lâminas negras, a forma mais forte que uma lâmina pode assumir. Com isso, sem dúvidas, Zoro se tornará o espadachim mais forte de toda a história de One Piece.